gente está estudando nos domingos a carta aos Filipenses, certo? Pois bem, aquela igreja havia sido fundada por Paulo, não é isso? E aí ele foi preso e depois mandaram um mensageiro, ele manda a carta aos Filipenses. O que nós vamos ler conta a história da fundação da igreja, os primeiros dias da igreja, a recepção que ele teve na cidade de Filipos. Ele foi recebido, depois de ter expulso de uma jovem um espírito maligno que a fazia adivinhar as coisas. Depois que ele expulsa aquele demônio, ele é preso e ele vai para o cárcere com seu amigo Silas. Exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Verso 16 do capítulo 16. Aqui são os primeiros dias da fundação da igreja de Filipenses. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, o que, gente? Romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, vamos repetir comigo, depois de serem o que, gente? Severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Imagina, além de estar no cárcere, com os pés presos em um tronco. Situação excelente para se estar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram o que, gente? Abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Ora, ele tinha a responsabilidade da custódia, né? De repente há um terremoto e ele tenta se matar pelo medo de ser morto pelos romanos, porque pensava que os presos tivessem fugido. Olha o que é que tem aqui no 28. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou aos senhores: que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amados, nós estamos dedicando esse mês às famílias, especialmente às quartas-feiras, para orar pelas famílias, pelos casamentos, pelos que estão sofrendo na família, pelos que talvez estejam casados com cônjuges que não creem da mesma maneira que você. Talvez tenham na família pessoas que desdenham do Evangelho, outras que estão tão imersas na cultura cristã que elas esqueceram do Cristo que muda a vida delas.
E nós temos aqui algumas lições muito importantes que nós precisamos exercitar para o que eu considero a primeira grande preocupação que nós devemos ter com a nossa família: a salvação de sua alma. Eu vejo que muitos têm sido bons filhos ou bons pais, mas no fundo, não estão preocupados com a alma dos seus filhos, ou dos seus pais, ou dos seus tios, a salvação deles. Nós vemos que essa prisão de Paulo, ela foi justa ou injusta? Justa ou injusta, irmãos? Injusta. Ele estava pregando o Evangelho. E pregar o Evangelho de Jesus nem sempre traz boas consequências a priori. Libertar alguém das trevas nem sempre custa barato. Eu me lembro, por exemplo, que há uns 6 anos, quando nós chegamos aqui, 2008, acho que mais de 6 anos, né? 8 anos, quando nós chegamos nesse prédio. Nos primeiros anos eu recebi um telefonema de um homem que queria se matar. Aliás, ele mandou um e-mail: eu vou me matar hoje, pastor Sérgio. E eu estou ligando só para avisar para você. Eu não sabia quem era essa pessoa. E eu disse: faz o seguinte, você está se programando para se matar a que horas? Sério? Ele disse: não, eu vou me matar hoje à tarde. Não faça assim, vamos se encontrar de tarde, você se mata de noite. Aí ele disse: tá bom, combinado, então eu me mato de noite. Seríssimo. Ele esteve aqui, eu comecei a conversar com esse homem, e foi uma das guerras espirituais mais profundas que eu tive com ele. Hoje eu estava relembrando isso no conselho, na mesma sala que a presidência hoje funciona, que várias coisas funcionam naquela presidência. Presidência só tem um nome de presidência, ali é tudo, é a sala multiuso do Centro de Convenções. A gente estava lá reunido e eu lembrando, estávamos eu, o presbítero Marcelo, Zé Marcelo, que na hora que eu comecei a conversar com o rapaz, ele começou a falar da vida dele, dos envolvimentos espirituais que ele tinha. Essa menina aqui era fichinha. Essa menina só tinha um espírito de adivinhação, né? Para você que não sabe, talvez seja novo na fé, você viu que o Espírito usava a menina para falar verdades. Esses homens são filhos do Deus Altíssimo, porque o diabo sabe das verdades do presente. O problema é que o espírito de adivinhação, ele é enganoso. Ele te diz uma verdade do passado ou do presente para te amarrar nele durante o futuro. E aí você passa a viver de prognósticos, como muitas pessoas que eu conheço já viveram. E aquele homem era extremamente envolvido com coisas assim que desagradavam ao Senhor, conforme as Escrituras. E quando ele disse com que era envolvido, eu digo: não, aqui vai ter cão para todo lado. Não tem jeito. Chamei mais 2. Quando eu coloquei a mão na cabeça desse rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Ele deu um salto tão alto, que, sem muito exagero, ele era baixinho, ele quase bate a cabeça no teto da sala. Coisa horrível de se ver. E foram 7 momentos, foram 7 demônios que nós expulsamos dele naquela tarde, depois de 2 horas. E no final ele confessou. Ele perdeu a consciência durante esse momento, né? Ele tinha lapsos de consciência. E eu perguntei: me diga uma coisa, com quem você se envolveu? Disse: não, eu me envolvi com 7 específicas entidades. E essas entidades me conduzem em 7 áreas da minha vida. Conduziam, né? Espero eu. Bem, eu fico pensando naquele momento, eu não me lembro daquilo ter custado tão caro para mim, né? Eu estava em território nosso, na igreja, fui procurado, não invadi nenhuma área de outra crença religiosa. Até acho que nós devemos respeitar as crenças dos outros. Mas o cara veio me procurar, queria se matar. Pediu para orar por ele. O que aconteceu? Poder de Deus, libertação. É isso que acontece. Mas aqui não, aqui ele pagou caro pela liberdade de alguém.
Ele pagou muito caro pela liberdade daquela menina. Ele foi preso, acorrentado. E eu quero dizer uma coisa: nós temos que aprender a pagar preço pela libertação dos nossos. Nós às vezes queremos uma libertação tipo água com açúcar. Às vezes nós queremos ver a nossa família dobrada diante dos pés do Senhor sem pagarmos preço. Paulo pagou um alto preço em tudo que ele fez. Pagou um altíssimo preço. Domingo eu estava aqui pregando sobre família e falando do mês da família, e quem estava no culto de 7h30, Deus me deu uma visão, e vocês sabem que nós aqui na Cidade Viva somos muito equilibrados com relação a isso. Nós entendemos que a Bíblia serve para todos e as experiências são individuais. Mas Deus me deu a visão de uma grande corrente amarrando a igreja. No culto de 7 horas eu comecei a orar, quebrando correntes nas famílias e nos relacionamentos. Quando eu acabei o culto, eu recebi um telefonema da minha mãe. Meu filho, seu tio mais velho, irmão do seu pai, acabou de morrer. E foi meio que um susto que eu tive naquela hora. Esse meu tio, irmão mais velho do meu pai, 15 anos mais velho do que ele, praticamente foi o seu segundo pai, ajudou meu pai nos seus estudos. É uma história muito bonita de um irmão ajudando o outro. Meu pai foi aluno de escola agrícola desde os 9 anos de idade. E esse meu tio foi um grande ajudador dele. E ele esse meu tio morava junto com a família, assim como a família da minha mãe, em uma cidade muito pequena do interior do Ceará, chamada Lavras da Mangabeira. Eu tinha tido uma oportunidade lá em Lavras da Mangabeira, há mais ou menos, eu vou dizer o ano 1998. Então, temos aí há 16 anos. Um outro tio, casado com a tia, na realidade, tinha morrido na cidade. E eu tive a oportunidade, na época eu estava começando os meus estudos teológicos, aliás, estava terminando o seminário, e tive a oportunidade de dar uma palavra no velório dele dentro da igreja matriz da cidade, dentro da igreja católica, dentro da paróquia de São Vicente de Ferrer. E lá, eu dei uma palavra sobre a ressurreição nos últimos tempos. Aquela palavra estava sendo transmitida pela rádio. O resultado daquela fala foi que a cidade ficou impressionada porque um pastor estava falando dentro da igreja católica, né? E eu aproveitei aquela oportunidade pela deferência do padre, agradeci e dei uma palavra bíblica para a igreja, aliás, para todos que estavam ali. E acabou que a cidade foi impactada pelo evangelho e, naquele período, muitas pessoas da minha família se converteram e uma igreja foi fundada naquela cidade. A primeira igreja batista daquela cidade surgiu dentro da igreja católica. Não, é sério, porque muitos ouviram lá o testemunho e depois nós começamos um projeto e a igreja começou. Houve uns certos problemas na época e domingo eu saí daqui muito triste, fui para casa, fui dormir para sair de madrugada com meu pai, meu irmão, minha mãe, e viajamos aí quase 600 quilômetros na segunda e já voltamos na terça de madrugada mais 600. Então, em 24 horas nós rodamos 1.200 quilômetros para ir para o velório desse meu tio. Eu disse, eu vou para essa viagem não pelo corpo dele. Eu vou para essa viagem porque eu quero pagar o preço de fazer algo que eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu espero que Deus me use para fazer. E aí, como ele tinha sido vereador várias vezes na cidade, o corpo dele foi velado antes de ir para a igreja, na Câmara dos Vereadores. E quando nós chegamos, eu e meu pai, a família estava lá perto, todos os vereadores estavam lá, o prefeito da cidade, que inclusive é meu tio por parte de mãe e inimigo político do outro que morreu, que é por parte de pai, inimigo no sentido de ideologias partidárias, enfim. Mas estavam lá todos os vereadores, o corpo no meio, assim, perto do U das bancadas,
A família imensa do meu tio, ele teve 13 filhos, não sei quantos netos, ele faleceu com 87 anos, então teve bisneto. Quando a família viu meu pai comigo entrando, eles desabaram no choro, né? Porque meu pai só tem 2 irmãos, um morreu e o outro ficou vivo. E na hora que nós chegamos, um dos vereadores, amigo meu, inclusive um primo, um dos filhos desse tio também é vereador, olha que coisa, uma salada de gente. Eu disse, não é possível, eu estou aqui com a faca e o queijo. O prefeito é meu tio do lado da mãe. O filho do tio que está morrendo é um dos vereadores. E o outro é um irmão da Assembleia de Deus que me conheceu na época da fundação da igreja lá em 1999. Me deram a palavra. E estava todo mundo chorando e desesperado. Eu disse, para todo mundo de chorar e olha para mim. Isso a câmera lotada, transmitindo pela rádio, os vereadores todos com os olhos arregalados. Eu fui apresentado como pastor Sérgio na hora, né? Sobrinho do finado. E eu olhei para todo mundo naquela hora e fiz 2 perguntas. O que é a vida e quem é justo para conquistá-la? Foram as 2 perguntas que eu fiz ao auditório. E fiz um silêncio de 1 minuto. O que é a vida e quem é justo para conquistá-la? Falei que a vida é como um vapor, e de fato é. Por isso que nós precisamos pagar o preço de orar, de interceder e de pregar a palavra. E olhei para todos os vereadores e perguntei, quem de vossas excelências aqui acha que é justo para entrar no céu? E disse para todos os vereadores e para o prefeito, meu tio, eu digo, sobre os critérios humanos vocês podem até ser bons políticos, mas ninguém aqui passa nos critérios de Deus. A depender de vossa bondade, todos vão para o inferno. Foi assim que eu comecei. E todo mundo olhou para mim assim, com os olhos arregalados. Um dos vereadores que estava do meu lado esquerdo, ele baixou a cabeça, como que se ele tivesse pedaço de pau, ele jogava na minha cabeça. Naquela hora. E eu preguei sobre a graça de Deus, sobre a depravação do ser humano, sobre a necessidade de termos com Jesus um encontro de perdão, de renovo, de nova vida. De maneira que eu preguei lá, e quando cheguei na igreja católica, pediram para eu pregar na igreja católica, só que o padre fez diferente dessa vez. Ele disse, diga ao pastor que quando eu acabar a missa, e der a bênção final, ele prega. Digo, tudo bem. Estou na casa dos meus colegas aqui, eles estão me dando uma grande oportunidade, afinal de contas. Terminaram a missa, sai o padre, 2 freiras, 3 coroinhas e 4 beatas pelas portas de trás do altar, e o cerimonialista me convida para subir. Eu vou para o meio da igreja e dou um grito. Vou falar daqui de baixo mesmo. Um desespero tomou conta daquele lugar. Eu nunca vi, gente, a minha família por parte de pai, eu nunca imaginei que eles pudessem se desesperar tanto com a morte do meu tio. Foi uma das cenas assim, parecia que tinha morrido alguém de uma hora para outra, ou uma criança, um senhor já de 87 anos, bem vivido, ao lado da família. Isso prova que ele era muito amado pelos seus filhos, mas, gente, um desespero típico daqueles que não têm esperança. E eu comecei a gritar dentro da igreja. Disseram que o padre saiu e ficou no oitão da igreja, tentando ouvir e ver o que eu ia dizer. E eu comecei dizendo, não tem uma palavra a acrescentar à palavra do padre, que inclusive foi muito boa, sobre a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero falar daquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos consola. Eu quero clamar aqui pela vinda do Espírito Santo, para acalmar todos nós. Gente, foi um clamor dentro da igreja. Parecia um culto pentecostal dentro da igreja católica. Que coisa mais doida. Eu digo, Senhor, o Senhor me coloca em cada uma. Que eu não imagino passar na vida, sério. E eu lá no meio, com a mão em cima do caixão, senão iam derrubar o meu tio. Sério, era um desespero grande. Abraçavam os netinhos, as bisnetinhas, gente que eu nem conhecia, para ser sincero. Primos que eu não conhecia. De maneira que eu preguei na câmara, preguei na igreja, preguei no cemitério. Em todos os 3 momentos, eu pedi a autoridade do Espírito Santo. Porque é muito duro a gente olhar ao redor e imaginar que possa haver pessoas que nós amamos tanto,
que ainda não conhecem ao Jesus das Escrituras. Ou que vivem apenas, como diz Paulo, a esperança em Cristo para essa vida. Amados, eu estou querendo trazer para vocês, a partir desse testemunho que eu vivi, que nós temos que pagar o preço pela nossa família. Eu poderia não ter ido, eu poderia ter deixado que meu pai fosse com minha mãe. Eu tinha um processo com prazo vencendo na segunda-feira. Imaginem a minha loucura. Eu estava programado para chegar às 8 horas da manhã na procuradoria e passar o dia fazendo esse processo. Levei o meu computador, fui fazendo no carro. E graças a Deus que era um processo eletrônico. Levei meu token digital, assinei a petição e mandei via online para a Justiça Federal. Mas eu podia não ter ido, assim como a gente tem que entender que a conversão da nossa família não vai se dar nas nossas comodidades. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que pagar preços por eles. Orar por eles. Hoje, na nossa reunião de oração, nós estamos tendo agora, glória a Deus, é a melhor reunião que eu já tive e que eu acho que a gente vai ter. Reunião dos pastores, quarta-feira, para orar por vocês e pelas famílias. Chorar pela igreja, orar pela igreja. Uma bênção, coisa que a gente não fazia, confesso. A gente orava por vocês e tal, mas nada que fosse uma reunião específica para orar pela igreja. Como a Bíblia diz que os pastores têm que orar pela igreja. E nós fomos e choramos pelas nossas famílias, choramos pelas famílias de vocês. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nós temos que pagar o preço para ganhar as nossas famílias para Jesus. E não vai ser só com palavras. Tem que ter muita oração, tem que ter muito quebrantamento, tem que ter muita convicção. Temos que pagar preço no tempo e fora de tempo. Nós não podemos esquecer que Jesus não veio para brincar de salvação. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu quis começar com isso, com essa palavra, e nós vamos orar agora pela conversão da nossa família. Você que está tendo um casamento frustrado, ou um casamento incompleto, eu sei o quanto você tem lutado, mas não pare de lutar. Não pare de lutar. Talvez Deus queira te dar o prêmio no último dia da sua vida, mas não pare de lutar pelos seus, porque a tarefa primordial da igreja de Jesus é o quê? Vá pelo mundo inteiro e faça discípulos de todas as nações. Essa é a base da igreja de Jesus. Ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Amados, vamos chorar pela nossa família. Vamos orar pela nossa família. Olha como foi valioso eu ter ido ali. Eu cheguei só o coió, só a tripa seca, entendeu? Eu cheguei um nada, uma detonação. E o pior é que eu estava no banco de trás. E o pneu ainda furou na volta. E quem trocou teve que ser eu. Um carro grande. Digo, meu Deus, ainda queimei minha mão no cano de escape. Está aqui. Mas isso aqui não é nada pelo que Jesus fez por mim. Aproveitemos as oportunidades. Não deixe que seus encontros sociais sejam somente sociais. Fale do amor de Deus. Eu preguei para tanta gente, meu amigo. Eu preguei para coveiro, eu preguei para pedreiro, eu preguei para todo mundo, para prefeito, para família. Eu preguei até umas horas que eu preguei ali naquela cidade. Acho que eu nunca preguei tanto, entendeu? Se fosse prego, eu tinha pregado, era uma caixa de prego. Porque eu preguei com força, eu falei de Jesus com força, entendeu? Eu digo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque na morte do meu tio, vidas conheceram o Rei dos Reis. Na morte dele, vidas conheceram aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é real e vivo. Irmãos, o desespero que se instalou naquela igreja,
Depois da oração, que eu pedi para o Espírito Santo vir com poder sobre todo aquele povo, trazendo consolação, eu digo uma coisa a você, não vou dizer que o povo foi jogar dominó depois de jogar futebol, não. Mas quando acabou o sepultamento, fomos para a casa do meu tio, todos os seus filhos e sobrinhos, e éramos capazes de olhar um para o outro, sorrir, agradecer a Deus pela vida, o desespero foi embora, porque o poder da ressurreição de Jesus entrou no coração daquelas pessoas. Amém, irmãos? E eu vou dizer, vamos orar agora por nossas famílias. E a gente está aqui para a conversão das nossas famílias. E se você está aqui, talvez haja alguém aqui que não sabe do seu futuro eterno. E se alguém aqui não sabe do seu futuro eterno, e quer ter certeza do seu futuro eterno ao lado do Senhor, e todos os seus filhos e filhas e anjos e santos, se tem alguém aqui no meio de nós, eu vou fazer esse apelo, pode ser que tenha. Não, pastor, não tenho certeza não, eu quero ter hoje. Quem não tem certeza da sua salvação, para onde vai quando der o último suspiro? Tem gente aqui que vem quarta após quarta, domingo após domingo, mas ainda não sabe, não tem certeza do que acontecerá quando você der o último suspiro. Gente, eu não sei quando é que eu vou morrer. Eu não sei se eu vou viver 10, 20, 30, 40, 50 ou mais, sei lá, 60 anos. Mas uma coisa eu sei, não por mim, mas o Espírito Santo testifica no meu coração. Eu sei que na hora que eu fechar os meus olhos, eu darei de cara com o Senhor, o autor e redentor da minha vida. Você tem essa certeza? Quem não tem essa certeza? Nós vamos orar agora, vem aqui para frente. Senhor, eu quero ter essa certeza hoje que eu vou estar contigo. Venha, levante, sem medo, vamos lá. Sem nenhum problema, eu quero hoje, Senhor, ter a certeza no meu coração. Quero entregar a minha vida em tuas mãos. No meio de pecador aqui, gente. Vamos lá? Estou esperando você. Você que está balançando a cabeça, é você mesmo. Chega. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero hoje ter certeza. Amém, minha irmã. Venha. Coisa linda. Eu queria que o pessoal dos voluntários viesse para casa, irmãs da igreja chegassem aqui para orar, chega aqui junto. Mas eu sinto que tem mais gente aqui. Poxa. Aí, minha irmã, segura aí a onda, que Jesus é contigo. Mas eu sinto que há mais pessoas aqui. O Espírito Santo me fala, ele vê outro aqui, que hoje está entregando ao Senhor a vida. E desse lado tem aqui, desse lado tem pessoas. O que te prende? Quer uma ajuda? Eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que esteja prendendo você a essa cadeira. O Espírito está falando ao seu coração para que você tenha a certeza hoje da vida eterna em Jesus. Levante e vem agora. Vamos lá? Aí, tá vendo? Eu sabia. Aleluia! Você vai ficar sentado. Você vai esperar que outro tio meu morra. Amém, minha querida. Hoje você está dizendo assim, Senhor, hoje o Senhor vai selar a minha vida. Vai selar a minha vida para toda a eternidade. E eu vou dizer uma coisa, tem um irmão aqui desse lado, que está doido para vir aqui para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, olha. O Senhor ama você assim como Ele me ama. Você é tão especial para Ele quanto eu, quanto todos que estão aqui. E Ele disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar, eu o negarei. E tem gente que está confessando aqui ao Senhor. Aleluia! Você também, minha linda. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A salvação é a coisa mais simples e mais complexa
que pode existir. Ela é a mais complexa porque Jesus, o Deus da vida, teve que morrer por você. Por isso que ela é a mais complexa. Mas ela é a mais simples. Porque nós não temos que fazer nada a não ser confiar no que Ele fez. E tem um casal aqui que quer vir aqui para frente. A mulher já bateu no esposo. E o esposo aqui está meio reticente. Eu me converti com Samara no mesmo momento. Nós somos batizados juntos. Deus está chamando vocês. Levantem e venham. Levante e venham. Deus está chamando o casal. Porque Ele quer começar algo novo na vida dos dois. Está lá em cima o casal. Pode descer. Quem pode glorificar o Senhor? Agora, para os envergonhados, nós vamos apagar a luz. Apaga a luz, nós vamos orar. A igreja vai ficar de pé. E você que não quer sair muito, enquanto a gente está aqui, vem aqui para frente também. Sai do seu lugar, vem. Senhor, eu quero me entregar nas tuas mãos hoje, sem medo, Senhor. Aí, campeão, pode chegar junto. Hoje está se formando um buraco no inferno. Estou entregando hoje a minha vida, o meu casamento, a minha história. Eu quero ter certeza de que vou estar com o Senhor eternamente. Nossa. Aleluia. Vamos cá, pastores, vem para cá. Vem cá. Davi, Zé, vamos para cá. Aqui da banda, sobe banda. Oh Senhor, louvado seja o teu nome, meu Pai. O Senhor é Deus de revelação. Eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor revela o que quer, a quem quer e quando quer. Senhor, nessa hora, Pai, nós inauguramos a vigília da família, com muitos frutos. São muitos frutos na vigília da família hoje, Senhor. Aleluia. Eu já vejo 3 casais, 4 casais, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 outros irmãos que estão aqui. Hein, pastor Josemar? É bênção, não é não? Amém. Aqui é para o cara dizer assim, ó. Uhul! Para isso aqui, meu amigo, olha, se o Brasil perder na primeira fase, eu estou nem aí. Mas isso aqui é vida. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é para sempre. É tomar posse do maior dos prêmios.